De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 1h41. É com muito prazer que eu recebo para iniciar a nossa semana aqui na nossa sala de estar meu querido amigo Dr. Luciano Pérez, que é advogado especialista em direito financeiro. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Que satisfação, né? Começarmos a semana conversando acerca de temas do mundo jurídico tão relevantes. Gratidão, gratidão a todos os telespectadores. É verdade. E, doutor Luciano, hoje nós vamos falar a respeito das novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2023. Tem muitas mudanças? Tem algumas mudanças sim, Fábio, mudanças bem particulares e peculiares, nada que seja um bicho de sete cabeças. É simplesmente algumas informações que vêm para facilitar a todos os contribuintes, facilitar as suas respectivas declarações e fazer com que, de uma maneira muito tranquila e serena, se consiga cumprir a sua obrigação das declarações, que elas se iniciam agora, e para que o contribuinte não deixe as coisas para a última hora. É muito importante esse bate-papo, né? Qual que é o prazo inicial para essa declaração e o final? As declarações, Fábio, elas começam agora no dia 15 de março, elas se estenderam um pouco, elas vão até o dia 31 de maio, e o objetivo disso veio para uma readequação de um novo sistema, o que é muito bacana. As declarações elas já vão estar pré-prontas, pré-preenchidas no site da Receita, e o grande fato é que, como é uma mudança e pode um volume muito grande de pessoas entrar no mesmo momento no site da Receita para poder fazer a declaração, então os dirigentes resolveram ampliar, estender um pouco o prazo para que todos os consumidores possam fazer a sua declaração de uma maneira muito tranquila, seja através deles, seja através dos seus procuradores, contadores, mas deixar mais fácil e um pouco mais extenso esse prazo. Então é muito importante não deixar para a última hora, até porque a gente sabe que está tratando de um sistema, e é claro que o maior volume de pessoas acessando ao mesmo tempo, o sistema pode cair, a gente ainda não tem uma internet de primeiro mundo a nível de país, algumas áreas aí são bem deficitárias a título de internet, então é importante a gente começar a se organizar já desde o primeiro dia. Qual a importância da declaração do imposto de renda e quem deve fazer essa declaração? Fábio, na realidade, a pergunta que nós sempre devemos ter é quem não deve. Né? E quem não deve é quem ganha salários até 25 mil reais. Existe um limitador por ano em matéria de salário. E existem outras regras básicas de pessoas que são isentas, que aplica na Bolsa de Valores, alguns setores do agro. Isso fica muito especificado. Eu sou muito fã dos nossos sites, dos nossos órgãos. Então, depois, se a produção puder colocar a respeito o site de identificação, para que todo mundo vá até lá ou procure nas mídias, nas redes sociais, todos aqueles que têm uma obrigação. O fato é que, se você ganhou, sempre reserve a parte que a gente tem que fazer a contribuição para o fisco. A população ela costuma reclamar muito, eu tenho que pagar o imposto. Sim. Como esse imposto de renda da pessoa física ele é anual, ele é declarado uma vez, começando em março e até final de abril e agora se estende até maio, a gente aglutina essa parte que não é nossa, que muitas das vezes, se você é funcionário público, ela já vem retida na fonte, e como se esse dinheiro fosse nosso. Então, quando chega lá o ato do pagamento e da declaração, a pessoa corre, meu Deus, eu tenho que pagar o meu imposto de renda agora, é um dinheiro que eu não estava esperando. Na realidade, faltou foi planejamento e organização, porque nós sabemos que se nós ganharmos acima de 25 mil reais, é 25 mil e alguma coisa, a gente é obrigado a fazer essa declaração. Tem algum slide, alguma coisa, diretor? Vamos colocar na tela para o pessoal acompanhar, olha aí. Essas são as novas regras, não é isso? Para a declaração do imposto de renda. O contribuinte poderá optar pelo recebimento da restituição do imposto de renda via Pix. É isso mesmo, Fábio. Uma coisa muito bacana e inovadora é que quando você for a sua declaração de imposto de renda, que ela já vai estar pré-preenchida, mas ali você pode sim inserir dados, retirar dados, modificar dados, então não é algo que é impositivo. Mas aquilo que já estiver escrito, desenha o que a Receita Federal já vislumbrou acerca da sua vida, usando por base a sua última declaração de imposto de renda e as informações que são correlatas, aquelas que se casam, vindo das demais empresas que alguma coisa declararam com seu nome. E uma das coisas muito bacanas é que agora, através do CPF, pode-se colocar o código Pix. Então, ao invés de receber aguardando lá a vinda dos lotes, quem for receber pelo Pix vai ter uma prioridade de recebimento. E a gente sabe que o recebimento pelo Pix ele é muito mais rápido, muito mais simples, inclusive, na hora de digitar e assim subsequentemente. Diretor, pode colocar a gente em close caption, que aí a gente vai comentando
né, as novas regras. Cronograma, período de entrega de 15 de março, obrigado, até 31 de maio. Os novos prazos para o Imposto de Renda 2023 em diante, né, aí está aí o início da entrega, que começa a partir do dia 15 de março e finaliza no dia 31 de maio. Sabe uma coisa que é muito curiosa, Fábio? Muitos de nós contribuintes temos a mania de deixar tudo para a última hora. O brasileiro, ele sempre deixa para depois aquilo que tem que ser feito hoje. Então, se você tem a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda, faça de forma imediata. Já se organize para poder declarar na primeira quinzena, o qual está aberto para poder fazer as declarações. Isso facilita tanto no cruzamento de informações, isso facilita também para que você, sendo um dos primeiros a declarar, também entre nos primeiros lotes de restituição. Não esqueça do detalhe de colocar o seu CPF para você poder fazer o recebimento via Pix, o que é uma situação muito importante, e parabéns aí a todos os que estudam o sistema para a declaração de imposto de renda, terem inovado com essa grande inovação que veio para o sistema financeiro. Sem dúvida. Vamos com mais um slide para o pessoal de casa pegar e acompanhar. Tem? Atualização de acesso. A novidade para facilitar o uso de pré-preenchida, isso? Isso, é que as declarações elas estão pré-preenchidas, foi como eu comentei. Então, ou seja, quando você for acessar o site, já vai ter uma declaração pré-preenchida. Então não se assuste acreditando que aquilo dali é uma verdade absoluta, até porque como são dados que foram inseridos, pode ter erro sim. E o contribuinte ou um procurador constituído do contribuinte, ou aquele que tiver o seu certificado digital, a facilitação inclusive de uma declaração de um dependente, e aí os dados eles vão estar muito contíguos, porque as informações ali elas já estão pré-preenchidas, a pessoa pode fazer modificação. Então, vá lá, modifique os campos e, claro, retifique todos os dados incorretos que ali estiverem colocados para que a sua declaração não caia numa malha fina. Inclusive, uma das grandes celebrações daqueles que muito trabalharam para fazer tanto essa declaração pré-preenchida quanto inserir a questão do Pix é isso, é minimizar o contribuinte de cair na malha fina. Porque qual é o ponto, Fábio? Como a gente vai digitar, muitas das vezes a gente erra dados. Então não significa que você caiu na malha fina porque você sonegou ou cometeu algum ilícito, mas simplesmente porque na hora do preenchimento você errou no preenchimento dos dados. Isso é normal, por mais que a gente tenha que ter o máximo de atenção. Aí vai para averiguação dessa declaração via o órgão competente, eles devolvem, olha, teve aqui uma divergência de situação. E aí você vai lá, retifica, e as coisas elas andam de uma maneira muito normal e natural. Então você não precisa ter medo. A questão de imposto de renda não é nenhum bicho de papão, mas sim uma declaração que nós precisamos fazer para que o Estado possa se arrecadar dos tributos que lhe são devidos. Isso faz parte da nossa legislação. Seria em função disso que muita gente vai procurar um contador para justamente fazer esse preenchimento, né? Ou porque de verdade o contador ele conhece caminhos que pode diminuir essa declaração aí e a pessoa não cair na malha fina. Fábio, eu te confesso que quem faz as minhas declarações é um contador. Eu acho que a partir do momento em que ele tem uma facilitação, ele conhece, tá? E olha esse termo facilitação, gente. Facilitação é conhecimento. Facilitação não é nada em matéria de sacanagem. Então, quando ele já trabalha com o sistema da Receita Federal, ele sabe como preencher e a possibilidade de existir erros declarado por um contador, ela é muito menor. Então, porque nós, como não conhecemos o sistema, a gente vai seguindo esse caminho que ele é autoexplicativo, mas mesmo assim é um sistema e a gente pode cometer qualquer erro. Eu sou favorável à opção de entregar o seu certificado digital ou uma procuração para que o contador possa fazer a declaração. Afinal de contas, essa é uma das competências de todos os contabilistas. Agora, é claro, muitas das pessoas preferem fazer a sua própria declaração de imposto de renda, o que também não é errado, até porque a obrigação é de declarar e não quer procurar um profissional para fazê-lo. Ou seja, por uma questão de minimização de custos, não quer pagar esse profissional, até porque não vamos esquecer que um contador é um profissional, nós temos que pagá-lo para fazer a declaração, então essa questão do favor, ela é muito complicada, né? Até porque é o ganha-pão. Com certeza, eu fui até procurar saber quanto que é aqui em São Paulo, em média, que um contador cobra,
para fazer uma declaração e está em torno de R$ 100 a R$ 150. Depende do bairro, inclusive, depende de uma série de outras questões, mas o básico, em média, é isso. Tem vários contadores de todos os preços, mas é essa média sim, tá? Alguns contadores que cobram um pouco mais, uma declaração de imposto de renda da pessoa física estão cobrando aí uma base de R$ 300, mas é claro, se você teve uma renda tributável, se você ganhou a mais do que o limite para fazer a declaração, a sua possibilidade de conseguir reservar essa pequena parcela e minimizar erros, ela é bastante importante. Então eu aconselho sempre essa contratação, porque a gente não pode esquecer que os nossos dados, a gente tem que compilar todos aqueles que vêm das instituições financeiras, são os nossos dados patrimoniais, se nós tivemos ganhos extras com o aluguel, se nós tivemos ganhos extras que seria a própria locação, ou algum serviço extra como autônomo, que a gente declarou aquela nota fiscal como pessoa física e a gente tem que fazer a declaração, se nós tivemos uma aplicação na bolsa e nós tivemos uma rentabilização, uma movimentação maior do que R$ 40 mil. Então, se nós somos agricultores e nós tivemos uma venda a mais do que 130 e pouquinhos mil reais, então, ou seja, Fábio, é uma série de pequenos detalhes que muitas das vezes nos passam desapercebidos. Embora, repito novamente, que toda a legislação, decreto e todas as normas para que o imposto de renda ele seja declarado, ele está muito claro no site da Receita, e a quem quiser, pesquise nas próprias mídias sociais, que existe aí uma série de sites confiáveis que dão todas essas informações. Com certeza. Tem mais slide? Vamos colocar na tela para o pessoal de casa. Olha só, instrução normativa. Com relação a quem realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ficam obrigadas apenas quem no ano calendário realizou a alienação, cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. É isso aí, Fábio, foi aquilo que eu comentei. Hoje em dia, com a questão de uma receita única, com a questão das informações elas estarem sendo cruzadas, é muito fácil da Receita Federal ter o acesso à movimentação financeira, aos ganhos na Bolsa de Valores e aos ganhos extras que cada um dos contribuintes ele teve. Por isso é que hoje a Receita Federal ela está facilitando, através desse pré-preenchimento, essas informações ao qual eles já tiveram acesso. Isso facilitou por quê? Porque essa cruzação veio da declaração de um banco X ou de uma corretora Y e assim subsequentemente. Então você simplesmente vai lá e percebe se esses dados estão corretos. E eu sempre aconselho, Fábio, a quando você declarar o seu imposto de renda, os documentos, as rendas que você ali coloca, você fazer uma pastinha do ano declaração, do ano de contribuição do seu imposto de renda e deixar esses documentos ali. Ah, mas hoje a gente não usa mais o papel. Correto, então faça uma pastinha digital, arquive isso no seu celular, arquive isso numa pasta dentro do seu computador, mas tem essas informações. Porque se tiver qualquer incongruência com a compilação de dados pela Receita e você cair numa malha fina, você tem essas informações para que você possa automaticamente mostrar esses dados ao órgão competente e fiscalizador. E isso inclui, inclusive, o seu extrato de conta corrente. Porque o que acontece? Muitas das pessoas, elas utilizam importâncias muito maiores do que elas declaram no seu próprio cartão de crédito. Então, ou seja, se a pessoa ela está dentro da faixa de isento de imposto de renda, que é quem ganha menos do que aquele patamar que nós já falamos, mas usa valores maiores do que esse no cartão, provavelmente o que ele deve ter? Deve ser uma compilação, deve ser a conta corrente família. Então, ou seja, eles têm um cartão único na família, então soma o rendimento dele que é isento, mais o rendimento da esposa que é isento, mais o do filho que é isento. Então os três juntos perfazem um limite no cartão. E às vezes essa informação, porque está atrelada a um CPF do responsável geral, aparenta que a pessoa tem ganhos a mais. Então é bom informar que aquilo ali é um ganho relacionado à soma de três pessoas que não são tributáveis, o que soma uma renda maior. Por isso que tem que ter esse detalhe, essa cautela na hora da declaração, para que realmente possa rebater qualquer informação junto
a Receita Federal. É isso mesmo, e na realidade, Fábio, não é nem a questão só do rebater, é o fato de deixar claro. Afinal de contas, todo contribuinte brasileiro não tem o que esconder. Ele precisa declarar efetivamente aquilo que ele ganhou. Então, a partir do momento, vamos lá, eu sou casado, eu faço minha declaração de imposto de renda, a esposa faz a dela, mas a renda, ela é uma renda familiar, mas cada um dentro da competência daquilo que ganhou. E aí, é claro, quando as contas correntes elas são conjuntas ou até mesmo não, tu colocas lá como um dependente no cartão e aí tu tens um cartão como um titular e tu tens os codependentes, a impressão que dá para a Receita, quando não existe essa informação nos dados dos dependentes, é que aquele ganho foi de uma pessoa só e ele estaria sonegando uma informação. Por isso é muito importante os dados do pré-preenchimento e ali, se você tem dependentes ou pessoas que moram em conjunto, colocar esses dados ali para que a Receita ela enxergue e você não passe pelo dissabor de cair numa malha fina. 0 operadora 11 98384 1466. Faça sua pergunta. Amanhã o doutor Luciano responde. Vamos a mais um slide na tela. Lotes de restituição do imposto de renda. Novidades na priorização do recebimento. E aí a gente tem os idosos, né, com idade igual ou superior a 80 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstias graves, contribuintes cujo a maior fonte de renda seja o magistério, contribuintes que utilizam a pré-preenchida e ou optaram por receber a restituição por Pix. Demais contribuintes, aí tem a restituição, ocorrerá nas seguintes datas: primeiro lote, 31 de maio, segundo, 30 de junho, terceiro, 31 de julho, quarto, 31 de agosto e quinto e último lote, dia 29 de setembro. Que bacana. Eu até sugeriria, produção, Fábio, deixar todos esses slides depois na própria página do Dito e Feito. Sim. E como também na página da Rede América. Porque essas informações que foram compiladas, elas são de função pública, elas são Sim. muito importantes. A base em que as informações elas foram obtidas, ela é do próprio site do governo, então é um órgão oficial, o que Sim. é muito legal. Só que aqui já tem um pequeno manual facilitando essas informações. Então, de repente, se a equipe de jornalismo da Rede América puder já fazer uma matéria e deixar isso nas páginas das mídias sociais, facilita bastante. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é esse olhar caridoso às pessoas que num primeiro momento necessitam realmente dessa restituição de uma maneira mais rápida, por isso a prioridade. E aí aqui nós temos, Fábio, os idosos acima de 80 anos, que olha que coisa gostosa, tu vê uma renda per capita, uma perspectiva de vida do brasileiro aumentando substancialmente, e isso reflete o tão quão nós brasileiros estamos evoluindo a título de saúde, de qualidade de vida. Hoje nós já falamos em idosos a mais de 80 anos e colocamos num segundo patamar de prioridade os idosos com doença, com alguma comorbidade entre 60 e 80. Então isso mostra que o governo brasileiro está olhando para a longevidade, para que as pessoas elas tenham um maior patamar de vida e está priorizando também na restituição. Não diferente desse ponto, aqueles que cuidam da educação e são professores. Olha o que nós falamos tanto aqui no teu programa. Né? Tá? Olha a importância disso. O carinho com os professores para terem a restituição no primeiro lote, que ela tem uma prioridade de restituição, e aí é claro, para a utilização do sistema, no pré-preenchido, a colocação da restituição via Pix, e aqui quando você for restituído via Pix, você está facilitando essa restituição, porque as outros modos são pagos, tem que pagar boleto, então a gente minimiza os custos para o próprio governo de fazer a restituição e para você mesmo, porque esses custos com restituição são abatidos do próprio contribuinte. Então, essas informações seriam muito importantes que ficassem nas páginas, até porque elas são de interesse público, né? Com certeza. Tem mais algum? Eu não saberia dizer. Tem mais algum, diretor? Tem mais um. Aí tá aí, ó. É obrigado a declarar o imposto de renda em 2023 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor é o mesmo da declaração do ano passado. Ganhou mais de 40 mil isentos. Não
tributáveis ou tributados na fonte do ano, como indenização trabalhista ou rendimento de poupança. Isso, Fábio. Na realidade, ó, eu até estava comentando que a base era acima de 25 mil reais. A base dos isentos vai a 28.522, então isso significa que uma família, que um pai de família que ganha 28 mil, até 28.521 ou 22, ele não precisa declarar. Tá? Então ele é isento de imposto de renda, que nós estaríamos falando de uma população que ganha aí em média, pelo que eu fui fazer uma conta muito rápida, de 2 salários mínimos aquele CPF. Só que se eu somo essa renda, a renda da minha esposa, que ganha a mesma coisa, eu passo a ter uma renda familiar de 50 e poucos mil reais. Claro que a obrigação de declaração é individual de cada um. Sim. Se eu tenho 1 ou 2 filhos em casa que ganham a mesma coisa, eu tenho essas margens de contribuição, porque todos aí ajudam para a renda de casa, mas as declarações elas são individuais. O fato dos valores recebidos acima de 40 mil reais, muitas das pessoas, quando recebem uma indenização trabalhista, o imposto de renda já é retido na fonte. E aí ela esquece de fazer essa declaração e muitas das vezes cai em malha fina. Então, todo aquele que recebeu uma indenização trabalhista ou teve movimentações na Bolsa de Valores acima de 40 mil reais, tem a obrigação de declarar, mesmo que seja isento. E aí, é claro, dentro do perfil individual de cada um, vai verificar se ele vai ter que pagar imposto ou não pagar imposto. Porque está aí a grande questão. Mesmo que a pessoa ganhe, Fábio, acima da margem mínima de contribuição, isso não significa que ela vá pagar imposto, até porque ela pode ter outras fontes dedutíveis. Por exemplo, o pagamento da educação dos filhos, a saúde e assim subsequentemente. Mas ela precisa declarar. Então, declarar não significa que terá que pagar. Concordo. E é claro, a partir do momento em que você declara e você tem outras fontes de abatimento do imposto de renda, isso já veio para algo que é dedutível do seu respectivo pagamento. Não quer dizer que você esteja sonegando. Então você não pode sonegar a informação. Declare sem medo realmente aquilo que aconteceu na sua vida, porque é uma das obrigações de todos os contribuintes. 0 operadora 11 98384 1466. Faça a sua pergunta. Amanhã o Dr. Luciano Pérez responde. Vamos a mais um slide na tela. Acabou? Acabou? Mas eu acho que é importante a gente lembrar e forçar e frisar para quem está em casa a importância mesmo de declarar. Eu conheço várias pessoas, né, porque eu circulo por muitos lugares, pessoas que dão um jeitinho, aquele jeitinho maldito brasileiro, que eu sempre falo que é isso que estraga o Brasil, da pessoa pegar e conseguir uma nota para abater isso, para aquilo, não sei o quê. Tem pessoas que existem profissionais em todas as áreas, que são profissionais e profissionais, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer com que você que está nos assistindo saiba que você, declarando, você não precisa pagar nada para o governo. E se tiver que pagar alguma coisa, você tem possibilidades de pagar, né, ao longo do ano, isso de uma forma descontado até em folha, né? Tem muita gente que acontece. Eu vou lhe dar até um exemplo. Uma vez a minha mãe pegou e trabalhava em um hospital público e um do estado. E aí ela trocou a pessoa que fazia a contabilidade dela. E a pessoa, em uma das declarações, não declarou que ela não trabalhava em 2 lugares. Em 2 lugares. O que aconteceu? Ela teve que pagar durante 1 ano um dinheiro para a Receita Federal. Por quê? Porque foi feito de forma errada, até por conta do contador, que não colocou que ela realmente recebeu, né? E ela teve que pagar. Eu acho que é importante dizer isso para as pessoas, que isso acontece e pode acontecer com qualquer pessoa, mas não é por maldade. É porque de verdade a gente não estudou para isso. Se a gente não estudou, a gente procura um especialista sério também, né, para não cair como minha mãe caiu na malha fina. Na realidade, Fábio, uma das coisas que é bem bacana e importante é realmente nós procurarmos quem sabe fazer. Então, se nós estamos com dor de dente, nós não vamos procurar um oftalmologista. Nós vamos procurar um dentista e assim subsequentemente. No ato de declarar, nós devemos sim, eu aconselho isso, a procurar um contador. Se nós optarmos por não fazermos através de um contador específico, que a gente realmente veja todos os requisitos, documentos indispensáveis, vá na declaração pré-preenchida, consulte todos os seus dados e faça a declaração da maneira mais correlata à sua respectiva realidade. Uma das coisas que eu acho e eu sugeriria é, de repente, se a equipe de jornalismo, eu vou sugerir de novo, possa fazer um manual desse de preenchimento da declaração de imposto de renda com as informações que vem do próprio site do governo.
tá? Para que também não exista qualquer espécie de esquecimento. Mas é fazer um link para que fique de fácil acesso, já que milhões e milhões de pessoas acessam as páginas das redes sociais da Rede América TV, para que essas informações elas estejam ali de fácil acesso e todos possam fazer a sua declaração de uma maneira muito tranquila. Uma das coisas, Fábio, que a gente tem que se atentar, que nós brasileiros costumamos muito apontar o dedo para ineficiência e ineficácia muitas das vezes da educação, do transporte e da saúde. Mas o dinheiro que o governo tem para poder fazer os investimentos, tanto na educação, quanto no transporte, quanto na saúde, vem dos impostos, vem dos tributos. Então é uma obrigação nossa de declarar realmente aquilo que nós recebemos e pagar a nossa parte para com a sociedade. Já dizia-se lá nas épocas de Nosso Senhor Jesus Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós temos uma obrigação do pagamento do imposto. O fato é que nós reclamamos disso, quando na realidade nós temos que agradecer. Se nós vamos pagar é porque nós recebemos. Basta nós aprendermos a ter um controle financeiro e fazermos um planejamento. Então nós deveríamos ficar muito orgulhosos de podermos pagar impostos e contribuir para o crescimento sustentável da nossa nação, que vive dos tributos. Ah, Luciano, mas isso não é bem administrado. É outros 500. Aí a gente, como cidadão, tem que fazer o nosso papel de cobrar os nossos governantes, seja eles aqueles eleitos, né, por você que votou nele ou não. Porque enquanto você está cidadão e você é cidadão, você tem a obrigação de fazer o nosso país funcionar, cobrando. Quantas vezes você que reclama mandou e-mail para o seu vereador, para o seu deputado estadual, cobrando alguma coisa? É fácil na internet falar mal, então faça a sua parte como cidadão. Use o mecanismo que você tem para que você possa cobrar esse imposto que você paga de uma maneira que seja salutar para todos, para toda a sociedade. Quando você vai ao SUS, se você usa o SUS e é um serviço maravilhoso, porque eu também uso, né? Quando você vai lá, é porque realmente tem dinheiro do imposto de renda lá. Claro que a gente sabe que o dinheiro se perde no meio do caminho, mas a gente, como cidadão, temos que fazer a nossa parte e cobrar. Fábio, falasses uma coisa que eu achei muito bacana e muito peculiar até pelo tema. A partir do momento em que o dinheiro ele vai para a conta única, uma parte de todos os valores arrecadados de impostos vão para o Estado e outra parte vão para os municípios. Quando nós temos comunidades organizadas, bairros organizados, e nós elegemos algum político que é daquele bairro, nós podemos ir lá e cobrar desse político para que a parte que veio compatível àquilo que foi arrecadado naquela região, a verba venha para aquela região. Sim. Isso é uma questão de organização e de comunicação. Então, se cada um de nós fizermos a nossa função, declarando o valor que é correto, e a partir daí exercermos a fiscalização e o bom diálogo com aqueles políticos que nós elegemos para nos representar, nós vamos fazer com que o dinheiro possa ser investido na nossa própria comunidade através dos órgãos competentes que fazem essa gestão desse dinheiro. Então, inclusive, não só fazendo isso, levando projetos aos vereadores, levando projetos aos deputados, para que eles possam trazer cada vez mais a aprovação de leis, de decretos, de resoluções e assim subsequentemente, que possam fazer com que o nosso bairro tenha um crescimento sustentável. Então, nós brasileiros, nós temos uma mania de reclamar muito. Todos nós temos dentro da gente um senso político muito forte, mas na hora de nós colocarmos isso em prática através de um bom diálogo e através de uma boa construção, nós dizemos que nós não temos tempo. E isso é uma questão muito particular. Sim. A gente cobra, mas não tem tempo de debater. Então você deve sim ter uma associação ou ter um grupo dentro da sua comunidade que seja um grupo de líderes que consiga saber os seus anseios, para que agora, olha, vamos repensar, vamos fazer diferente nessa declaração, vamos fazer a declaração pré-preenchida, vamos arrumar os nossos dados, vamos pagar, se necessário for, todos os nossos impostos, mas vamos também fazer essa fiscalização via os nossos vereadores, via o nosso prefeito, deputados estaduais, federais, governador, senador e presidente da República. Então, tem bastante gente ali que se elegeu e pode nos representar, e isso é uma coisa muito bacana para que através de uma boa resenha, através de uma boa conversa, a gente consiga, através de um tema tão relevante que é o imposto de renda, construir algo muito melhor para a nossa comunidade. Com certeza. Bom, para a gente finalizar, o Dr. Luciano Pérez vai deixar uma mensagem para a gente motivacional, para a gente finalizar, para a gente iniciar, melhor dizendo, essa semana. Fábio,
te pergunto uma coisa. Já parou para pensar se tu fez algo diferente no teu fim de semana? Fiz, imagina. Tá vendo? Será que todo mundo para pensar aquilo que fez de diferente na sua vida? Você fez algo de diferente no seu fim de semana? Com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus pais, consigo mesmo, sozinho? Ou você fez mais do mesmo? Muitas das vezes, Fábio, a gente reclama de que está infeliz, a gente reclama que está cansado, a gente reclama que está triste, a gente reclama, mas a gente faz mais do mesmo. A gente não muda alguma coisa para satisfazer ou para melhorar o nosso bem-estar, o nosso ego, a nossa fisionomia, e isso faz com que a gente, Fábio, simplesmente reclame. Então, comece a se autoanalisar e perceber se nós não estamos tocando a nossa vida pelo piloto automático, se nós estamos modificando algo para sair da nossa zona de conforto e aí sim, de repente, essa interiorização de tristeza possa ser modificada com pequenas atitudes. Não precisa ser grandes atitudes, não. Muitas das vezes a gente costuma passar o nosso domingo somente dentro de casa. Saia para dar uma caminhada no bairro, saia para passear com seu pet, vá a um parque próximo, vá a um cinema, vá a um teatro. Ah, Luciano, o teatro é caro. Existem muitos teatros gratuitos. Vá passear numa feirinha e olha, tem tanta coisa que a gente pode tirar o foco daquilo que está nos fazendo infeliz e levar o foco para coisas que alimentam o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Convivendo com pessoas através de um bom diálogo, analisando uma realidade de vida e de que nós não vivemos numa bolha, que existem várias pessoas ao redor da gente. Por isso eu te indaguei uma pergunta. Sim. E olha a precisão, olha o poder. Eu fiz algo diferente. Essa resposta você dá para você ou você para pensar? Você para e diz, eu fiz algo diferente, eu fiz algo que me deixou feliz. Começa a se indagar todo dia à noite, quando chega em casa. O que eu fiz de diferente hoje para ser mais feliz? E busque sempre o caminho da prosperidade, da felicidade, através do exercício da gratidão pelo dom da vida. Para essas e outras mensagens motivacionais, você pode seguir o Dr. Luciano Pérez através do Luciano de Pérez. Luciano de Pérez lá no Instagram. E também Conversa Jurídica com Pérez. Conversa Jurídica com Pérez, que está a todo vapor as gravações, não é isso? Ah, tá muito bacana. A gente já está fazendo algumas gravações externas e internas. E eu tenho certeza que a gente vai entregar para todos os telespectadores um material bem gostoso de uma resenha jurídica, que foi o que nós fizemos hoje. Com certeza. Afinal de contas, aqui no Dito e Feito, estamos tendo pequenas pílulas de resenhas jurídicas, debatendo temas e trazendo algumas soluções. Foi, de repente, esse o enfoque que eu tentei dar relacionado a um assunto tão pesado, mas tão importante, e que muitas das vezes causa medo. Tanto que as pessoas dizem, agora você vai prestar suas contas com um leão. Mas, gente, vamos lá, o leão é o rei da selva, um animal tão lindo, um animal tão forte. Então, vamos fazer com que realmente nós tenhamos um governo forte em que ele possa organizar toda essa grande selva de todos nós brasileiros de uma maneira muito equilibrada e muito coordenada. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Uma ótima semana para nós e até amanhã, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Gratidão e que venham muitas e muitas perguntas e a gente possa estender aí por vários blocos, tentando fazer com que a declaração de imposto de renda do ano de 2023 seja bastante leve. Maravilha. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.